Olá, amigos da TVC BH. Hoje, 4 de outubro de 2012, estamos reiniciando o programa Além da Notícia, que durante anos apresentamos aqui no canal comunitário. Além da Notícias, destaca e comenta notícias do Brasil e do mundo. Neste novo formato, comentaremos as notícias em destaque, juntamente com o jornalista Luiz Carlos Bernardes. Olá, Peninha, pronto para a nova empreitada? Pronto para essa nova e sempre muito interessante empreitada ao seu lado, Didi. Vamos ver até onde conseguiremos chegar. Já tivemos outras oportunidades de reiniciarmos programas, já fazemos Gente que é Gente juntos, e até agora tem dado certo. Espero que melhoremos sempre. De minha parte, que você não, você é jornalista experimentado. Não, temos que melhorar sempre. Antigo profissional de televisão. Eu acho que temos sempre temos apresentado um nível que eu considero bom de conteúdo e de formato para os espectadoras, mas sempre buscando melhorar. E essa vez, Didi, nessa retomada do programa, com um tema interessante, Sim. Os 20 anos. Sim, a primeira notícia em destaque é o impeachment do ex-presidente Collor, ocorrido há 20 anos. No dia 29 de setembro, completou 20 anos do impeachment de Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil e atual senador pelo PTB. A Câmara de Deputados aprovou o afastamento de Fernando Collor em 29 de setembro de 1992. O ex-presidente foi obrigado a deixar a presidência do país e abdicar de seus direitos políticos por 8 anos. Quem diria, hein, Peninha, que o todo-poderoso caçador de Marajás sairia do Palácio do Planalto alijado? Exatamente, olha, e foi um momento, de um lado, muito importante historicamente. Esse Brasil, que hoje é o 6º país do PIB aí, também tem que ser construído com a história política, não só com a história econômica, com a história política e com a história social. E ali aconteceu o seguinte, na época quem me deu uma entrevista muito importante foi Marco Santana, é um mineiro que era presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele me disse o seguinte: Collor e PC mudaram o esquema de corrupção no Brasil. Eu falei, como, doutor Marco Santana? Marco Santana, que depois foi vice-prefeito com Célio de Castro em Belo Horizonte. Ele me disse o seguinte: antigamente, quem roubava, quem furtava na presidência da República usava o Ministério dos Transportes, Obras, né? E o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. E Collor e PC refizeram um esquema montando uma estrutura de corrupção em todos os ministérios praticamente. Descobriram que, obviamente, tinha licitações no Ministério da Educação, da Saúde e em tantos outros. Então, eles aumentaram e muito a corrupção. E daí foi possível pegá-los, enfim. E a sociedade brasileira, acho eu, mas quero ouvir sua opinião, teve maturidade para tirar os dois, segurar as pressões militares pela volta de um regime militar e substituir pelo vice, que foi o mineiro Itamar Franco. Ok. Eu acho que convém, Peninha, a gente relembrar, refrescar a memória das pessoas que viveram naquela época e que participaram do Fora Collor, e também para esclarecer aos mais jovens o que significou a eleição do Collor de Mello e a sua expulsão do Palácio do Planalto, considerando que o Collor recebeu nada menos de 35 milhões de votos. E o segundo colocado na época, o Lula, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve 31 milhões de votos. Após a posse de Fernando Collor, algumas denúncias começaram a surgir a respeito de César Faria, o famoso PC falecido, o assassinado PC,
que foi o tesoureiro da campanha do Collor, e que, segundo as informações, pedia dinheiro a empresários em troca de vantagens do governo. Em maio de 92, notem bem, Pedro Collor, irmão do Collor, deu uma entrevista à revista Veja, o que levou à abertura da CPI, que decidiu que ele havia sido beneficiado pelo tal esquema. Em setembro do mesmo ano, Fernando Collor teve que deixar a presidência do Brasil. Ele foi, assim, um furacão naquela eleição. Era o caçador de Marajás. Assume a presidência, se tranca com Zélia de Mello. Zélia Cardoso de Mello, que muita gente depois passou a chamar de Zélia Caridosa de Mello. Né, que foi casada com o falecido Chico Anísio, né? Exato. E se trancaram na academia de tênis lá de Brasília, e quando saíram de lá, o dinheiro das poupanças estava todo sequestrado. Esse foi o plano do Collor de Mello. Mas isso aí, até então, o povo suportou. O que ninguém suportou foram as falcatruas e desmandos do Collor, Casa da Dinda. Bom, você que é jornalista sabe das coisas melhor do que eu. E na época, eu morava mais em Brasília do que em Belo Horizonte, porque eu era presidente da Federação Nacional de Jornalistas. Primeiro, eu era repórter lá, e depois também morei lá como presidente da Federação Nacional de Jornalistas. Inclusive, nós organizamos na FENAGE um grupo com, a nosso convite, OAB, MST, centrais sindicais e outros, para acompanhar a CPI, porque nós temíamos que a CPI pudesse não dar em nada. Então, nós fizemos questão de anunciar para a sociedade, anunciar para a imprensa que nós iríamos acompanhar todas as audiências da CPI, porque se não desse em nada, nós íamos fazer uma denúncia, inclusive internacional, mas felizmente deu sim. E agora, houve momentos ali de muita tensão, e o Itamar Franco, pelo que eu soube, conversei com ele na época, conversei depois e conversei com pessoas muito próximas a ele, inclusive nos últimos dias, sabendo que nós íamos gravar esse programa, voltei a conversar. Ele foi muito firme. Itamar Cautiero Franco foi muito firme. Ele dizia para todo mundo que temia que os militares, um segmento dos militares tentasse um golpe ali, o Newton Cruz, Otávio Costa, que era o chefe do SNI no final do regime militar e que queria ser presidente, ele dizia: a Constituição diz, se o presidente for cassado, assume o vice. Eu sou o vice e vou assumir. E aí, ele também teve um espírito de articulador político de Minas e procurou o então ministro da Aeronáutica de Collor, e que ajudou muito e ficou uma boa parte do governo, que era Maximiliano da Fonseca, da Aeronáutica. E Maximiliano também, que era um militar liberal, articulou junto aos militares. Outro recurso de Itamar, outro recurso inteligente, foi colocar muitos ministros senadores, ou seja, ter o apoio do Senado. Então tinha Pedro Simão, tinha Roberto Freire, tinha vários senadores. Então o Itamar foi procurando estruturar um governo com o pé no chão. Sim. Agora, o curioso, ou duas curiosidades a respeito do Collor, ele não foi decretado o impeachment do Collor, ele renunciou quando não tinha mais jeito, né, para não perder na tentativa de não perder os seus direitos políticos. Mas a curiosidade é que, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, foi absolvido das denúncias em 93. Ora, isso quer dizer, eu acho, no meu entendimento, que se o Collor tivesse mais maturidade, não se deixasse levar por assessores como o PC Farias, se não fosse tão afoito, ele teria permanecido, talvez, certamente, na presidência da República, e quem sabe até podia fazer um bom governo se fosse bem assessorado. Porque ele tinha sido governador de Alagoas, prefeito de Alagoas, deputado, tinha experiência. Prefeito mas de Maceió. Não tinha idade e foi com muita sede ao pote. Ele andava de submarino, pulava de paraquedas, pilotava avião de caça, e outras coisas.
reformava a famosa casa da Dinda, Dinda que era a a mãe casa dele, da mãe dele, com dinheiro do governo. É. Né? Precisava disso. E agora, eu acho que você tem razão. Agora, tem um outro lado da história que é o seguinte: já na prefeitura de Maceió e no governo do estado de Alagoas, houve denúncias de corrupção. Então, Collor já teria vindo de lá com um estilo de governo que era um estilo de corrupção. Não muito recomendável. Não muito recomendável. Ele achou que o Brasil, também na presidência da República em Brasília, seria fácil. Fez o acordo com um importantíssimo grupo de comunicação que o apoiou. Mas havia outros veículos, além da Veja, que fez a importante entrevista com Pedro Collor. Tinha a Isto É, que continua uma boa revista, tinha Folha de São Paulo, Estadão, JB, muitos canais de televisão. Então, o Collor sofreu um tiroteio praticamente de todo mundo. Quem fez Collor, Nino Carta, um jornalista importante. Quem fez Collor derrubou Collor, principalmente a Rede Globo, né, que deu a eleição para Collor. Collor venceu aquela primeira eleição do Lula, graças a aquelas famosas entrevistas publicadas a destempo, às vésperas da eleição, colocando o Lula como um dos maiores pecadores da pátria. Isso fez com que o Lula não vencesse o Collor naquela oportunidade. Tem gente que fala em manipulação de debate também. Sim, né? a manipulação do debate. Agora, outra coisa, Edivaldo Farias Didi, é que Collor realmente não tinha um conhecimento profundo de economia e tentou fazer um plano econômico que também fracassou. Aliás, aí está também uma das diferenças entre Itamar Franco e Collor, porque o Itamar é que, na verdade, conseguiu fazer o Plano Real. E eu tenho a história do Plano Real que Itamar me contou e que o então ministro da Fazenda dele me contou, Paulo Haddad. Itamar vivia preocupado. Itamar já na presidência, com apoio ali do Maximiliano da Fonseca, ministro da Aeronáutica anterior, e com apoio de parte da sociedade. A sociedade viu que Itamar era um sujeito sério, tinha sido um bom senador, entidades da sociedade civil, e Itamar começou a conversar com o Paulo Haddad, dizendo o seguinte: Paulo, eu preciso de acabar com a inflação galopante e você precisa me ajudar. Acabou o mundo da Guerra Fria. Agora é o mundo da globalização. A Argentina está acabando com a inflação, o Uruguai, até o Paraguai, Paulo, está acabando com a inflação. Como é que nós vamos fazer? E aí, Paulo Haddad pesquisou. Aliás, Paulo Haddad me contou essa história aqui na TV Comunitária, numa histórica entrevista. Repercutiu muito. Paulo Haddad é mineiro, mora aqui em Belo Horizonte. Foi secretário do Planejamento e da Fazenda aqui, e depois foi ministro do Planejamento e da Fazenda. Então ele me contou o seguinte: pesquisou e encontrou em Israel uma parte do plano que ele achou que seria adequado para o Brasil, inclusive porque o plano tinha duas moedas, ou seja, o Brasil podia derreter uma moeda, como se dizia na época, que era o RV, e depois viria a outra moeda, que é o real. Então, o Plano Real teve uma parte dele copiada de um plano econômico de Israel, e Itamar aí também consolidou o seu governo, a retomada da dignidade da presidência da República. Peninha, nós precisamos fazer um intervalo rápido e eu pretendia destacar outras notícias para comentar no segundo bloco. Mas já que o assunto realmente são 20 anos passados do impeachment do Collor, você está preparado aí para muitos outros comentários a respeito? Que tal se a gente continua com essa notícia em destaque do segundo bloco? Perfeito, inclusive também temos uma outra polêmica aí, hein? Itamar, governador de Minas, faz a moratória contra o amigo dele, Fernando Henrique, presidente da República. Ok, então, além da notícia, em sua reestreia, no novo formato, com a participação do jornalista Luiz Carlos Bernardes, vai fazer um rápido intervalo e estamos destacando o impeachment do Collor para os nossos comentários. Fiquem conosco que já já voltamos.